Teacher Gracie here e hoje a gente vai continuar no assunto medo. No vídeo number 1, eu mostrei para vocês umas construções que você pode usar para expressar medo, mas nem sempre você vai usar o afraid para falar só de medo, né? No vídeo 1, o vídeo 1 tá aqui nos cards, eu vou colocar aqui em cima, né? No vídeo 1, eu te expliquei que afraid pode ser também quando você quer falar infelizmente, não, quando você precisa recusar alguma coisa, falar que não vai rolar, enfim, e não ser tão grosso, tão grossa na hora de falar que não, né? Então você ameniza usando o I'm afraid, tá? No português, a gente pode encarar isso como infelizmente não, ou como eu receio que blá blá blá, sabe? Quando você realmente não quer cortar a pessoa assim de cara, então você usa afraid, tá? Mas no vídeo de hoje a gente vai falar de medo. Medo disso aí, ó. Are you afraid of this clown? Jesus Christ, né? Deixa eu confessar uma coisa pra vocês. Eu, Teacher Gracie, I hate horror movies, you know, because I don't like to be frightened. Teacher, repete. Bom, gente, hoje vocês vão entender tudo isso que eu tô falando. No vídeo de hoje eu vou te explicar como é que você fala sobre o medo mesmo, o medo de alguma coisa, o ficar assustado, enfim, o temer. Hã? Não, desculpa, não é temer, é temer. Tá, esquece essa palavra, vamos pra outra. Não, seguinte. Hoje, então, eu vou falar de medo mesmo, esse feeling que a gente sente e como é que a gente expressa isso, tá? Mas eu queria que você prestasse muita atenção, porque não é assim, só jogar o afraid em tudo que é frase e vai dar tudo certo, tá? Eu achei que era, mas eu estava completamente errada. E hoje eu vim aqui falar pra vocês qual foi o meu erro e como que eu consertei e como que a gente usa o medo, o afraid, enfim, outras construções, tá bom? Então, fiquem aqui até o final que tem tudo sobre afraid, tudo sobre medo e plus, depois no final eu vou te dar ainda mais algumas palavrinhas que você pode usar para expressar o medo, já que depois de ver esse vídeo, você nunca mais vai querer falar afraid na vida, de tanto afraid que você viu. Mas primeiro, se inscreve no canal. Bom, se você quer ser avisado de todos os vídeos que eu tô postando aqui, ó, toda quarta e todo sábado eu tô postando vídeo novo. Então, se você não quer perder, se você quer ser avisado de todos os vídeos que eu tô postando, é só você se inscrever aqui no canal, clicar no sininho para ser avisado, clicar nas notificações para você ser avisado e aí você não vai perder nenhum vídeo, ok? Também me siga no Instagram, Inglês com Teacher Gracie, tá? Lá eu coloco posts e comentários e, enfim, faço uma comédia de tudo que tá rolando. E é uma das formas que eu tenho para te avisar e te manter informado de tudo que tá rolando aqui no canal do YouTube, ok? Então vai lá, Instagram, Inglês com Teacher Gracie, se inscreve no canal, eu sou a Teacher Gracie aqui e ativa as notificações para você receber tudo, ok? Bora pra aula? Ah, esqueci de uma coisa. Se você tá engajado em aprender inglês de verdade, então você não pode perder. Vai no meu blog www.teachergracie.com.br, que lá você vai encontrar todos esses vídeos, todas essas aulas que eu tô dando aqui no YouTube, as aulas estão lá transcritas. E tem os presentes, tem JPEG, tem tudo que você precisa. Plus, eu coloquei lá totalmente de graça um e-book para tirar o seu inglês do zero. É uma reunião de muito material, são apostilas completas que você pode baixar gratuitamente e começar a estudar sozinho em casa mesmo, tá bom? Se você já é um inglês um pouquinho mais avançado, não é tão do zero, você pode acompanhar as aulas gratuitas que eu tô colocando lá, tá? Tem aula especial para pre-intermediate, ok? Então vai lá, acompanha o blog, porque lá sim tá todo o meu conteúdo. Lá é a minha English School, ok? Então vai lá, www.teachergracie.com.br. Agora sim, bora pra aula. O que eu queria falar com você sobre medo? Primeiro, no vídeo number 1 aqui dos cards, eu falei
sobre a palavra afraid, né? Que rola uma confusão de você usar o afraid, porque a gente, claro, fala de medo usando o afraid, mas a gente também usa o afraid para dar uma amenizada quando a gente precisa dizer um não aí na cara da pessoa, né? Então a gente usa o I'm afraid sem nenhuma preposição. I'm afraid I can't, I'm afraid you can't, ou seja, né, eu tô negando, mas assim, eu tô falando infelizmente não, ou então, eu receio que não, e por aí vai, tá? Agora, deixa esse assunto de lado, porque ele não tá falando de medo mesmo, aquele feeling que a gente sente, tá? Hoje eu quero falar desse feeling aterrorizante. O que que você sente quando você vê isso? Vamos lá, isso aí é um monster, né? Então assim, are you afraid of monsters? Why? Se você consegue me responder essa pergunta, por favor, coloca ali embaixo nos comentários. Mas se você não é afraid of monsters, if you are not afraid of monsters, what are you afraid of? Presta atenção que para responder essa pergunta, você pode ter na sua cabeça duas respostas, dois tipos de respostas e depois até uma terceira que eu já vou te mostrar. Veja comigo. Se você tem medo de algo, alguém, alguma coisa, um barulho, você tem medo de tempestade, você tem medo de ghosts, de bicho, sei lá, alguma coisa, entendeu? Que não é uma ação. Se você tem medo de algo, alguém, alguma coisa, algum bicho, algum barulho, você vai dizer I am afraid of, e aí aquela coisa lá. No vídeo anterior eu dei vários exemplos, como, sei lá, spiders, né? I am afraid of spiders. I am afraid of ghosts. Né? Eu posso ter medo de tempestades. I am afraid of storms. Eu tenho medo de trovões e raios. I am afraid of thunders. I am afraid of lightnings, tá? Isso tudo eu posso ter medo. Eu tenho medo de barulho, enfim. Isso tudo você vai expressar com I am afraid of, e aí você vai me dar o que você tem medo. O que você tem medo? Deu para entender? Tanto que a minha pergunta com o que vai ser o que, do que você tem medo. What are you afraid of? É assim que fica, tá? Agora, se o teu medo é uma ação, você tem medo de fazer alguma coisa, ou se você tem medo de que algo aconteça, aí a gente vai ter que mudar. E é aí que a confusão rola. Eu, Teacher Grace, sempre achei que usar I am afraid of e logo depois colocar a minha ação já era o suficiente, já estava certo, né? Até que eu me deparei com uma pergunta na internet, né? E aí eu vi que eu estava completamente errada. E hoje em dia eu explico para os meus alunos que existe uma suave diferença, mas ela existe e vai fazer todo sentido para vocês. Quer ver uma coisa? Vamos lá, vamos começar. Quando você tem medo de fazer alguma coisa, porque você tem que fazer, é uma ação, é intencional, você vai fazer com intenção, porque ela existe, essa ação existe, essa atividade existe, e você precisa expressar isso, você vai falar assim, I am afraid to. Não vai usar o of. Eu sempre achei que falar I am afraid of driving, por exemplo, estava certo, né? Então, eu não dirijo muito porque eu tenho um pouco de medo de dirigir, eu tenho medo de dirigir até a praia porque é um caminho muito longo, ou eu tenho medo de dirigir tipo numa BR, numa road, né? Então, eu sempre falei assim, I am afraid of driving. Bom, tá errado? Não tá totalmente errado. A minha construção gramatical até que ela tá certa, mas a intenção da minha frase era outra. E eu confundo a pessoa que tá me escutando se eu falar assim. Quer ver por quê? Primeiro lugar, deixa eu explicar a gramática. I am afraid of driving, tá certo por quê? Porque o of, ele é uma preposição. Então, depois que eu coloco um verbo, depois que tem que vir um verbo, logo depois de uma preposição, preposições tipo in, on, at, on, before, after, enfim, a gente, se precisar colocar um verbo, a gente vai precisar que esse verbo venha com ing form, tá? E não tem problema nenhum. Eu não tô conjugando esse verbo no continuous, eu não tô falando que eu estou dirigindo, fazendo, comendo, saindo, não. É só uma regra gramatical mesmo, que logo depois de uma preposição, o meu verbo precisa vir com ing, tá? Então, se eu falar assim, I'm afraid of driving, ok, gramaticalmente tá correto, mas assim, qual é a mensagem que eu queria passar? E o inglês tem muito disso, né, gente? Eu sempre falo, qual é a mensagem que você quer passar? Se eu
quero falar que eu tenho medo de fazer alguma coisa, fazer de verdade, é tipo uma coisa que eu tenho que fazer. Sabe aquela frase assim? Vai. E se der medo, vai com medo mesmo? Então, meu, se encaixa muito nessa situação. Então, assim, se eu tenho medo de dirigir, mas eu tenho que dirigir com medo mesmo, ou seja, é uma ação, uma coisa que realmente acontece intencionalmente, eu não posso usar o off, eu tenho que usar o to. I am afraid to drive to the beach. I am afraid to drive on that road. Tá? Eu tenho medo de dirigir naquele lugar, é uma coisa real, é real, existe. Eu morro de medo de pegar uma BR, ou eu morro de medo de dirigir, eu não tenho muita prática, enfim, por muitas e muitas razões. Pode não ser dirigir, o que você tem medo de fazer? Que você faz e faz com medo mesmo. Responde pra mim, mas responde certo. I am afraid to play soccer in the rain, sei lá, jogar futebol na chuva, during a storm, né? Você pode ser atingido por um raio. Eu tenho medo de ser atingido por um raio. Eu morro de medo de ser atingido por um raio. Isso acontece? Isso eu faço? Sim, sempre que tem um raio eu tô lá jogando futebol pra ver se eu sou atingida? Não. Pelo contrário, eu tenho medo de jogar é uma coisa que eu jogo, que eu faço. E tá chovendo, eu tenho medo de jogar na chuva, gente, né? Então, I am afraid to play soccer during a storm. Porque eu posso escolher, eu posso não escolher devido ao meu medo, não fazer isso, tá? Não é assim um acaso do destino eu jogar futebol. Eu jogo se eu quero. Deu pra entender? I am afraid to play soccer in the rain. Agora, o porquê de eu ter medo, aí sim, porque algo pode acontecer. Então, já não é uma ação que vai acontecer com intenção, que eu posso ou não fazer, escolher fazer. Por exemplo, getting struck by a lightning. Lightning é raio e é um medo real. Eu tenho medo de sair na chuva, eu tenho medo de jogar na chuva, eu tenho medo de brincar na chuva, porque eu tenho medo de ser atingido por um raio. Ser atingido por um raio é getting struck by a lightning. E se eu tenho medo que isso aconteça, então eu vou falar of. I am afraid of getting struck by a lightning. Deu para entender a diferença? Então, assim, gramaticalmente falando, se eu usar o of, eu vou ter que usar ing depois desse verbo. Se eu usar I'm afraid to, tá ok? O to, ele vai ser seguido pela base form of the verb, tá? O que é a base form of the verb? É o verbo sem conjugação nenhuma e sem o to. Afinal, o to já tá ali, né? Então, vamos lá. I am afraid to play soccer during a storm because I am afraid of getting struck by a lightning. Deu pra entender? Então eu tenho medo de fazer alguma coisa porque uma outra, uma terceira, uma segunda, sei lá, eu me perdi na conta, mas uma ação, ela pode vir a acontecer. Eu tenho medo que ela aconteça, tá bom? Então assim, eu tenho medo de voar, não que eu voe, né? Afinal. Mas eu tenho medo de voar de avião, né? Então eu tenho medo de pegar um avião, eu tenho medo de voar de avião, porque eu tenho medo que o avião caia. Qual é a ação que vai usar o to? Qual é a ação que vai usar o off? I am afraid to fly because I am afraid of falling, né? Cair, entendeu? Então, o cair é uma coisa que não tá no meu poder de decidir ou não se vai acontecer. Já o voar tá. Se eu não quiser, se eu tiver muito medo, mesmo, não vou voar. Mas eu posso ir com medo mesmo. Deu pra entender? Então é o seguinte, lá no blog www.teachergrace.com.br eu coloquei mais uma série de exemplos que você pode ler e colocar na sua vida e começar a aplicar. Como que você vai falar isso, tá? Plus, se você ficou com alguma dúvida até agora ou depois, enfim, qualquer dúvida de qualquer coisa, por favor, usa essa hashtag que tá aqui em algum lugar desse vídeo, que é Explica Teacher Grace. Ela existe para você se comunicar direto comigo. Então, se você tá com alguma dúvida, coloca essa hashtag que eu vou saber que você tá se comunicando comigo, tá bom? Pra resumir tudo isso que eu falei hoje, primeiro eu mostrei para você que o afraid tem a ver com medo, sim, e eu posso ter medo de 3 coisas.
Eu posso ter afraid of something. Opa, o something. Vou botar um card aqui. Você sabe o que é something? Nothing. Anything. Eu vou colocar aqui nos cards e você aprende já a usar também, tá bom? Se você é muito corajoso, você vai falar assim, I am not afraid of anything, tá bom? E aí, só assistindo aquele vídeo que você vai entender certinho o que eu falei. Então, eu posso ter medo de algo ou alguém. Eu posso ter medo de fazer alguma coisa e eu posso ter medo de que algo aconteça. Em todas elas, eu vou usar o afraid. No primeiro, eu vou usar I am afraid of something. No segundo, eu vou usar I am afraid of, né? Quando eu tenho medo que alguma coisa aconteça, I am afraid of, verbo no ing. Agora, quando eu tenho medo de fazer alguma coisa que eu faço com medo mesmo, I am afraid to. Beleza? Então, se você quiser essa aula inteirinha na íntegra, vai lá no blog que você vai conseguir ler, entender, acompanhar, assistir o vídeo, ler a lição, enfim, fazer tudo junto, tá? Todos os links de tudo, de Instagram, de YouTube, de blog, estão tudo aqui embaixo e você pode clicar para ir direto para essas aulas. Tá? Agora, para terminar esse vídeo, né, eu gostaria de falar assim, a gente tá aqui no meio de abril, quase final de abril, quase entrando em maio, enfim, estamos em quarentena, né, 2020, tá, galera? Pra quem tá vendo isso aí em outro ano e tal, né, já tô em 2040 vendo esse vídeo. Bom, a gente tá aqui em 2020 em quarentena, isolamento social, tem aquele coronavírus andando, circulando por aí em todas as cidades no mundo inteiro, né? Então assim, eu nunca escutei as pessoas falarem tanto em medo, falar medo do futuro, medo não sei o que lá. Bom, as pessoas estão com medo de uma coisa real, né? They are afraid of the virus. Porque elas têm medo, porque elas não sabem o que vai acontecer, o que pode acontecer, né? Então, they are afraid of what is going to happen. Elas estão com medo do que pode acontecer. Me diz aí, o que pode acontecer? Perder emprego. They are afraid of losing their jobs. Estão com medo de perder alguém na família. They are afraid of losing someone, losing some relative, algum parente. Losing someone they love. Eles estão com medo de perder alguém que eles amam. Muito bem, tá? Então, por conta disso, o que a gente pode escolher fazer, o que a gente pode não escolher fazer, né? Opa, escolher não fazer. Ai, meu Deus, que confusão. O que a gente pode escolher fazer ou não fazer, que tá na nossa ossada, que a gente julga se tá certo ou não tá certo, se faz ou se não faz? Sair de casa, por exemplo, né? Então, I am afraid to leave my house. Eu tô com medo de sair de casa, mas eu tenho que ir no mercado, eu tenho que não sei o que lá. Então, I am afraid to leave my house, my home, tá? Então, são 3 vertentes aí do medo que você pode usar, inclusive, no nosso dia a dia, hoje em dia, né? Infelizmente, estamos nessa vibe aí. Mas, se você tá saturado da palavra afraid, pelo amor de Deus, teacher, para de falar afraid, que agora eu não aguento mais. Posso te dar umas outras palavrinhas que você pode usar para falar no afraid? Então tá, eu adoro o humor, né? Eu não poderia deixar de terminar essa aula sem fazer uma piadinha de alguma coisa, tá? Então vamos lá, deixar essa aula leve, light e engraçada? Bom, eu achei aqui para vocês 2 exemplos de como você pode usar outras palavras para falar sobre o medo. Primeira, fear, né? Então, my fear is, meu medo é, né? What do you fear? Então, você pode usar como verbo também, I fear alguma coisa, tá bom? E o outro, eu olho aqui, eu dou risada sozinha, mas eu espero que vocês gostem também desse meme. O scared, né? Então, quando eu posso falar o scare para ser assustado, e enfim, para várias coisas, mas é uma das maneiras de falar que você tá com medo. I am scared, né? Toda essa situation got me scared. I am totally scared, né? Não no meu caso. I am not scared, ok? I am not afraid. I don't fear this. Alright? Guys, eu espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e que o medo agora se torne uma coisa mais leve, né? Na hora de você falar, pensar e enfim, tá? Eu tô pra ver uma palavra, um significado assim de uma palavra que tenha tantos sinônimos pra ele, sabe? Tem várias palavras do inglês que significam medo, né? Ah, não, eu achei uma. Achei uma. Garbage, trash, bin, lixo. Gente, vocês já viram quantas palavras do inglês significam lixo?
Nossa, mas isso é assunto para um outro post, tá bom? Então, antes de você ir embora, deixa seus comentários aqui. Você gostou de alguma coisa? Ficou com alguma dúvida? Quer que eu te corrija numa frase? Escreve aí pra mim. What are you afraid of? Eu vou deixar um exemplo pra vocês. I am afraid of dogs. Não, lembrei de uma. Vida real. Podem rir, porque eu também não ligo se alguém rir de mim não, tá? I am afraid of horses. Jesus Christ. I am afraid of horses. What are you afraid of? Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, que essas informações que eu te dei hoje tenham contribuído para o seu inglês. Se você gostou, se inscreve aqui no canal, deixa um like aqui no vídeo para eu saber que tá legal para você. Escreve nos comentários, usa a minha hashtag, explica Teacher Grace, se você quiser que eu te corrija, se você quiser mais alguns exemplos, enfim, fala comigo que eu respondo todo mundo, tá bom? Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para você ser avisado. Toda quarta e todo sábado tem vídeo novo. E se você quer ser avisado, tá com medo de esquecer, é só ativar o sininho, tá bom? Me segue lá no Instagram também, dá uma olhadinha no blog, que tá tudo completo. Beleza, guys? Então eu te vejo quando? No próximo vídeo. Bye, bye!